Hoje o dia foi agitado no Atlético, já falamos de Hulk, já falamos aí do Alan Minda e agora o Pedro Abílio tem mais informações e mais detalhes do Galo. Fala, Pedro. A Itatiaia conversou com Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Atlético, que reiterou a posição de Paulo Brax, o CSO mais cedo, que foi enfático ao dizer, não quer que Hulk saia do Atlético, quer que ele cumpra o contrato e o Galo não vai dar a multa rescisória amigável, não vai rescindir o contrato de forma amigável, melhor dizendo, quer a multa rescisória, estimada em 60 milhões de reais. O Atlético não negocia essa situação e, é claro, né, entende que esses valores podem ser distintos devido à idade do jogador, mas não pretende, né, de forma amigável rescindir o contrato que termina em dezembro de 2025, aliás, em dezembro de 2026 e teria uma extensão para 2027 também. Detalhes já também no itatiaesporte.com.br. Ô Marcos, não tá ficando feio, não? Uma história linda que o Hulk tem com o Atlético, de não só de títulos, mas de idolatria. E aí pede rescisão pra sair. O Atlético diz que não vai sair. Tá ficando feio, né? Não era o desfecho que a grande massa atleticana estava esperando para esse momento, né? Mesmo porque guarda para esse atleta um respeito muito profundo por tudo que ele construiu aqui vestindo a camiseta do Atlético. Essa é a grande verdade. E eu acho que o posicionamento do Atlético enquanto instituição, eu acho que está correto, porque é de fato um concorrente direto. O Fluminense é um concorrente direto. Não dá para você dar um presente da magnitude de um atleta do tamanho do Hulk, que decide jogos, que faz toda a diferença quando está dentro do campo, de mão beijada. Então acho que nesta hora, daqui a pouco vão achar o melhor acordo, a melhor saída, mas o Atlético está corretíssimo no seu posicionamento, Romano. Ô Simões, a galera tá até brincando aqui, chamando agora, diz que vai virar Flumigalo, de tanto jogador que o Fluminense tá levando, né? Ou tá querendo levar. Mas assim, é uma situação em que tá feio pelo tamanho da coisa que é, né? Tá caminhando pro, eu quero a rescisão, eu quero ir embora. Tá muito estranho isso. Romano, são dois os aspectos, né? O primeiro deles, o técnico, né? Porque se o Atlético libera o Hulk, ele vai ter que contratar um jogador para posição. Um cara do tamanho do Hulk, com a qualidade do Hulk, é muito difícil de você encontrar no mercado. E vai ter que fazer a reposição. E aí vai fazer a reposição sem ter uma recompensa financeira pela saída do Hulk. Porque você imagina isso, né? Você vende um jogador, você pega o dinheiro que você recebeu, o Atlético vendeu o Arana, pega o dinheiro do Arana, quando não contratou o Renan Lodge, que ele estava livre, mas pode contratar, por exemplo, o Minda, né? É isso a lógica do futebol. Um outro aspecto, o Hulk tem contrato em vigor. Ele tem contrato em vigor, tá? E o contrato no futebol, ele é uma via de dois lados, né? Por exemplo, quando o jogador se machuca, o clube não tem que prorrogar o contrato dele, correto, no período da lesão, porque é uma segurança para ele, né? É a questão ali, é o trabalho dele, né? O que vai fazer o Atlético? Liberar o Hulk de graça para um concorrente direto, como o Marcos colocou, no caso o Fluminense, e aí ter que ir ao mercado buscar outro jogador sem ter nenhuma recompensa pela sua principal referência. Então não faz sentido nenhum esse pedido do Hulk. Não faz sentido nenhum. E eu acho que não faz sentido, inclusive, por tudo o que ele viveu no Atlético. Claro, ele conquistou dentro de campo, ele sempre foi um atleta exemplar, sempre foi um cara extremamente competitivo, mas existe o outro lado, né? Existe o outro lado que foi recebendo, foi a oportunidade que ele teve de construir uma história de idolatria no futebol brasileiro, até porque ele foi muito jovem pro futebol europeu e depois foi jogar no futebol asiático, no futebol do leste europeu. Então, aí de repente, pega aí, são 5 temporadas, né? 21, 22, 23, 24 e 25. Pega toda essa história e se resume a eu quero uma rescisão amigável comigo, saindo de graça.
Não faz o menor sentido com ele tendo contrato, por mais que ele esteja insatisfeito com alguma coisa ou com alguém, não faz sentido algum o Atlético liberar o Hulk de graça para o Fluminense. E eu concordo com você, eu acho que já está começando a situação, e eu coloquei no primeiro tempo, né, Romano, uma situação extremamente chata, desagradável para um início de temporada, você já começar a temporada com uma polêmica envolvendo seu principal jogador, e eu acho que já está começando a ficar feio para o Hulk, porque é uma coisa que assim, não tem muita lógica. Um jogador do tamanho do Hulk tem contrato com o clube de 1 ano, se atingir metas para mais um, né, Pedro Abílio? Simplesmente chegar e falar, eu quero sair, mas eu quero sair de graça. Eu acho que isso aí como diz o Ale Oliveira, Romano, isso aí beira loucura. Isso beira loucura. Fica ruim para todo mundo, fica desgastante, né? Tá. Desgasta o jogador, desgasta a diretoria, né? Acaba que vai criando aquele rançozinho ali um com o outro e não sai amigável do jeito que tem que ser, né? Fica ruim para todo mundo. Ele ainda não se pronunciou, né? Seria legal daqui a pouco a gente até ouvir o Hulk, né? O porquê desta decisão, porque é um ídolo da torcida, o Fabrício. Sim. E é legal ouvir o ídolo. Por quê? Por que você quer sair? Por que aconteceu nesse processo, nesse trajeto? A gente te quer aqui, a gente já provou que te quer. Chegamos a um limite aqui legal de continuidade para o seu trabalho aqui dentro do clube, né? O que aconteceu? Seria muito legal ouvir do ídolo, né? Do ídolo atleticano, o que aconteceu neste momento para essa decisão. É o treinador? É alguma rusga com alguém da diretoria? Ou é só uma decisão pessoal? É um desafio que eu quero em outro clube, né? Para o torcedor atleticano, é difícil demais engolir essa, porque ele vai para um concorrente direto. Se fosse para um time de fora do país, um time da Arábia, um time dos Estados Unidos, eu não veria nenhum problema. Era até uma forma de respeito e até por reconhecimento pelo que você fez aqui dentro do clube, a liberação amigável. Mas para um concorrente direto, é difícil entubar essa, né? Eu tenho falado, até falei sobre isso ontem no Mesa Redonda, né? Do Galo ali com os colegas, né? Que vai ter uma hora que você vai ter que entubar mesmo. O atleta vai embora e você acaba administrando isso, porque a vida vai seguir. O Atlético é sempre muito maior do que tudo isso. Daqui a pouco chega um outro atleta e a vida continua. Mas é difícil entender esta decisão, né? Sem ouvir o atleta neste momento também, né? É complicado. E tem um ponto, né, o Romano, que se a gente pegar, cara, assim, a proposta que a gente ouviu do Atlético, né, é um nível de reconhecimento ao Hulk absurdo do ponto de vista ídolo. Ter uma estátua na Arena MRV, ter uma ala especial de museu, ter um projeto pro pós-futebol, um documentário para poder registrar a reta final de carreira dele. Parte da SAF. Isso, então, quer dizer, um reconhecimento absurdo, né? Um respeito ao tamanho do Hulk na história do Atlético. Aí a gente vê às vezes alguns movimentos em rede social, respeitem os ídolos, isso logicamente dizendo do Hulk, eu acho que está sendo respeitado no tamanho dele. Não está existindo nenhum desrespeito ao Hulk, muito pelo contrário. O que o Atlético colocou pro Hulk é de um respeito absurdo. Cara, o Reinaldo não tem estátua no Atlético. O Reinaldo não tem, o Dario não tem. Eu acho até que foi além. Eu acho que o clube nunca ouvi falar de uma situação dessa. Sim. Propor um contrato desse, eu acho. Aí, de repente, o atleta tá, de repente, maior que a instituição. Calma. Exato. Agora, imagina se o Atlético resolvesse romper com o Hulk. Não teria que pagar? Sim. O Cruzeiro para romper com o Dudu não teve que pagar? O Cruzeiro pro Gabigol e pro Santos não tá tendo que completar o salário dele, porque ele não abre mão do salário? Agora, o mesmo direito que o Hulk teve no ano passado de treinar com o bolso para fora, porque o salário estava atrasado, e é justo isso. Só que é uma relação que ela tem um lado pessoal, o lado da idolatria, e eu acho que o Hulk está sendo respeitado nesse lado. Mas ela tem o lado financeiro também. E o mesmo direito que o Hulk tem de botar o bolso para fora para treinar, quando o salário dele está atrasado, o Atlético tem, no momento em que ele é o maior salário do clube e que o salário dele está em dia, cobrar a rescisão que está em contrato. Se não tivesse no contrato, ok. O Dunga, ele tem uma frase que é perfeita: o combinado não é caro. Então, se o Hulk treinou com o bolso para fora, porque o salário estava atrasado, foi uma questão o quê? Financeira.
Agora, ele sair do Atlético tendo contrato, e se esse contrato tem uma multa, é o quê? É uma questão financeira. Então, infelizmente, ou felizmente, né? Porque tá tudo acordado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não, e tem uma decisão, né? A decisão é essa, ele não quer ficar mais, vai embora de fato, né? A gente estava discutindo ontem, nas mesas redondas aqui da casa, sobre uma novela, uma minissérie, a gente até brincou aqui ontem sobre isso, mas já tem uma decisão. Infelizmente, o super-herói atleticano quer ir embora, né? Um desfecho melancólico, né? Para o torcedor atleticano, que imaginava mais uma temporada, imaginava ali na frente as justas homenagens ao grande ídolo, né? Então é um final de tarde, início de noite frustrante para o torcedor atleticano. E destacando o Atlético, Galo chega aqui no apito final. Um abraço. Boa noite, Pedro Abílio. Fala, Hugo, um abraço pra você, muito boa noite também ao Vini e a todos que acompanham com a gente o apito final desta terça-feira agitada. Vamos lá, foi uma terça-feira de mais de uma hora de papo com o CSO, o Chief Sports Officer, Paulo Brax, na Arena MRV, com esclarecimentos importantes a respeito do posicionamento do Galo no mercado de negociações e nessa polêmica que envolve o Hulk. Nas últimas horas, noticiamos o projeto esportivo e extracampo apresentado ao Camisa 7, que precisava tomar, junto ao seu staff, uma decisão. No entanto, o CSO Paulo Brax colocou panos quentes, diz que não tem briga com o centroavante e que também o considera como o maior ídolo da história do Atlético e que o clube jamais queria aposentá-lo e também não gostaria de ver o Hulk saindo do Atlético neste momento. Mais tarde, a Itatiaia conversou com Rubens Menin, o sócio majoritário da SAF do clube, disse que o atleta pediu rescisão do seu contrato, mas o clube entendia naquele momento que sem a multa rescisória não libera o centroavante que tem proposta na mesa do Fluminense, multa estimada a casa dos 60 milhões de reais e o Atlético querendo compensação financeira em caso de uma rescisão, ainda que não seja uma compensação totalitária dessa multa. Mais tarde o Hulk foi às redes sociais. Agora à noite, através do Instagram, o jogador disse que não pediu rescisão do contrato e que não sentiu segurança no projeto esportivo do Atlético e que, por outro lado, sentiu segurança no projeto esportivo oferecido pela outra equipe. Ele não cita, mas sabemos que é o Fluminense. Hulk, por fim, diz que vai cumprir o contrato com o Atlético e honrar a camisa como ele sempre fez. Aí estão os dois lados dessa moeda que, apesar do fico, continua bastante nebulosa, Hugo. Tá ali Pedro Abílio. Ô Vini, agora é aguardar, né? Pois é, Hugo, essa novela já tá ficando chata. A história entre Atlético e Hulk não merecia uma novela dessas. O torcedor do Atlético não merecia estar passando por isso. E tomara que tenha uma resolução rápida, apesar da mensagem do Hulk de que vai permanecer. Me parece que tá longe do fim, porque alguns desencontros de discurso do Hulk, de discurso da própria gestão do Atlético. Então eles precisam nesse momento sentar como pessoas maduras, profissionais maduros e conversar e chegar a um entendimento, porque o Hulk, na postagem dele, ele deixa algumas informações importantes, por exemplo, de que se sentiu desvalorizado esportivamente, mas é uma resposta para mim vaga. O Hulk precisava ir a público, ir ao microfone e falar de forma mais aberta e transparente de que forma esse projeto não o satisfez. Porque, por exemplo, o Renan Lodge, que chegou ao Atlético, ele disse numa entrevista que foi convencido pelo projeto. Então, assim, o projeto esportivo convenceu o Lodge, mas o projeto esportivo não convenceu o Hulk. E aí é questionamento mesmo, é dúvida. Por quê? Ele vai cumprir o contrato, então, mas de que forma? Satisfeito, feliz ou triste porque não vai pro clube que ofereceu para ele um projeto esportivo melhor? Nesse momento são mais dúvidas do que certezas, mas o torcedor atleticano e principalmente essa história tão bonita, né, entre Atlético e Hulk, ela precisa de um desfecho melhor.